Vamos lá, pessoal, para a nossa última aula, né? Graças a Deus. Vou tentar dar aquela acelerada, porque eu sei que vocês cansam rápido. Então, ao longo da história, né, do desenvolvimento das psicopatologias, a gente tem um debate muito fervoroso, muito intenso sobre qual é a origem das psicopatologias, ou seja, qual que é a origem da doença mental. No início da década de 40, né, em 1946, na França, um grupo de cientistas, pesquisadores, médicos se reuniu para debater justamente esse tema. Qual é a origem da doença mental? De onde vem? Né? Porque quando a gente tem uma doença do corpo, é muito fácil identificar qual aquele órgão que está defeituoso, qual o sentido que está falhando, né? Qual anticorpo que está faltante. Agora, na doença mental, ainda hoje, os médicos não sabem com precisão dizer qual que é a origem de uma depressão, qual é a origem de uma crise ansiosa. Então, naquele momento e ainda hoje, a gente tem basicamente três correntes, né? Quanto à origem das doenças mentais, quanto à genealogia. A gente tem uma corrente que é essencialmente biologicista, ou seja, uma corrente que entende que a causa das doenças está no corpo, está no cérebro, está em uma disfunção cerebral. Nós temos uma corrente denominada psicogênica, que acredita que a origem das doenças está no aparelho psíquico, né? Uma corrente aí fortemente ligada à psicanálise, que acredita que o sujeito ele adoece a partir do desenvolvimento do seu aparelho psíquico dentro das suas relações familiares e parentais. E uma corrente, que é uma corrente psicossociológica, ela entende que as doenças mentais estão na questão das relações sociais. Então, o sujeito adoece em razão das suas condições de vida e de trabalho, em razão das suas condições sociais. Então, vejam só, se você for um médico hoje, né, se você tiver numa situação de sofrimento, de tristeza, provavelmente ele vai falar assim, não, Luciano, você está passando por uma crise depressiva porque o seu cérebro parou de produzir serotonina, então eu vou te dar um medicamento aqui para que você volte a funcionar normalmente. Então, o que que esse sujeito está fazendo? O que que esse médico está fazendo? Ele está reduzindo a questão da doença mental ao funcionamento cerebral. O funcionamento cerebral não explica as nossas tristezas, nossas crises, né? Claro, do ponto de vista neurológico, né, é possível buscar alguma compreensão, né, dentro do funcionamento cerebral para tristeza ou para qualquer outra emoção. Mas isso por si só não dá conta. A gente precisa de outras referências, a gente precisa pensar o sujeito como uma totalidade, né? Então, mais recentemente, a gente tem duas correntes aí, né, que é a psiquiatria social e a antipsiquiatria, que vão tentar ampliar a questão diagnóstica, tentar pensar a doença mental como uma totalidade, né? Tentar pensar os sujeitos na sua cultura, nas suas relações familiares, né, com o seu corpo. Então, eu posso dizer que hoje predomina uma fusão dessas três correntes. Na verdade, não predomina, mas essas três correntes juntas, né, uma convergência entre essas três concepções, é o que consegue dar conta de explicar as doenças mentais hoje. Embora grande parte da medicina ainda se concentre apenas na questão do corpo, né, do biológico, do cerebral. Ai, meu Deus. No início dos anos 50, nos Estados Unidos, né, a gente teve um movimento para catalogar todas as doenças psiquiátricas. A primeira edição desse manual foi em 1952 e esse manual ele é muito conhecido como o DSM, né, que é a tradução de uma sigla em inglês que significa Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, o DSM ele divide as doenças mentais em algumas categorias, né? Então, como transtornos da linguagem, transtornos de desenvolvimento, transtornos transtornos alimentares, transtornos de aprendizagem. O DSM ele ficou muito conhecido, né, mundialmente, por quê?
porque ele se tornou uma espécie de bíblia, né? Todos os médicos, todos os psiquiatras, todos aqueles sujeitos que trabalham com a doença mental utilizam o DSM como referência, né? Como uma referência para catalogar as doenças mentais. Agora, há muitas contradições nesse manual, né? O manual ele não dá conta de explicar a conduta humana. Uma coisa que é interessante também, pessoal, é notar aqui que vocês podem ver que na primeira edição do DSM, em 1952, a gente tinha 106 categorias diagnósticas, ou seja, esse manual ele tinha catalogado 106 tipos de doenças mentais. Na última edição, mais recente, foi em 2015, né? Na quinta edição do DSM, a gente tem 309 categorias mentais. 309 categorias de doenças mentais. O que significa? Ah, professor, significa que as pessoas estão adoecendo mais. Não, não significa. Significa que hoje muitos comportamentos que eram considerados normais são considerados patológicos. Por exemplo, vocês já viram um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Aquela criança que é considerada hiperativa. Então, há 10, 20 anos atrás, a gente não tinha esse diagnóstico. Uma criança que era considerada arteira, uma criança bagunceira, ela não era tratada como portadora de um transtorno mental. Ela não era tratada como doente. Ela era tratada como uma criança. Criança inquieta, criança exige movimento. Agora, hoje, você vai ao médico, seu filho pequeno, né? Ele pode sair de lá com um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E lhe ser fornecido uma droga, um remédio muito forte, né, que é o metilfenidato. Então, aquilo que era um comportamento normal há 20 anos atrás, da criança ser bagunceira, hoje é considerado patológico, hoje é considerado doença. Então, existe todo um jogo de interesse, né? A gente considera o DSM como um manual de psicopatologia descritiva. Por quê? Porque ele se fixa, né, em descrever os sintomas. Ele lista ali a característica, o conjunto de sintomas, e se você enquadrar naqueles sintomas, ele automaticamente te rotula como portador de um transtorno mental. A psicopatologia que vem crescendo hoje, ela entende a doença como um fenômeno, né, como uma experiência, como uma vivência. A gente precisa entender qual é a vivência de cada sujeito portador de uma doença mental, certo? Vou passar isso aqui. Bom, acho que isso aqui também já dei uma pincelada, né? Então, hoje, como eu falado, a gente tem uma patologização das condutas fora do convencional, ou seja, tudo aquilo que foge à normalidade, tudo aquilo que foge à moral é considerado patológico. Há um movimento de medicalização da vida, então, por exemplo, não são só psiquiatras que receitam remédios hoje, qualquer médico, você vai, por exemplo, uma moça aí da turma vai no médico, porque ela vai num ginecologista, porque ela tem um período menstrual muito conturbado, ela sente muitas cólicas, muitas dores, muito nervosismo. Aí o médico faz o quê? Vai lá e medica ela com antidepressivo. Então, hoje, né, todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo se diz portador de um diagnóstico, qualquer médico, independente da área, te coloca numa categoria diagnóstica e te fornece uma medicação. Então, a banalização desses diagnósticos, né, a banalização dos transtornos mentais, leva a esse fenômeno que a gente vem falando, que é a medicalização da vida. Então, se uma pessoa está triste, né, se ela está de luto, porque perdeu um parente, é algo que é perfeitamente normal, ela não precisa de um remédio, ela precisa ser cuidada, ela precisa de tempo para se recuperar. Se você está preocupado porque perdeu o emprego, você não precisa de um antidepressivo, né? Então, hoje, muitos medicamentos psiquiátricos, né, que antes eram restritos ao tratamento das doenças, eles são utilizados mesmo como dentro de uma cultura do desempenho, né, para você ficar feliz. Então, o antidepressivo ele não é utilizado mais hoje apenas para combater a depressão, mas também como remédio da felicidade, o que não era a sua proposta. Então, pessoal, a gente vive numa cultura que ela nega o sofrimento, né? O sujeito não pode sofrer. Tudo quanto é sofrimento ou luto, ele é
enquadrado também como doença, mas a gente sabe que viver é sofrer, na verdade. A gente precisa, tudo na nossa vida, todas as nossas experiências, os nossos relacionamentos, no trabalho, a gente passa por experiências de provação, a gente passa por experiências dolorosas, né, experiências que em si deveriam proporcionar a nós algum aprendizado, hoje elas acabam sendo patologizadas e enquadradas como doença. Hum, Aqui para finalizar, eu trouxe alguns exemplos de algumas doenças mentais mais clássicas, né, mais presentes aí no nosso discurso. Então vejam só como o diagnóstico ele é muito perigoso, né? O diagnóstico da depressão, segundo o manual, né, segundo o DSM, ele é caracterizado a partir desse grupo aqui de sintomas fundamentais e sintomas acessórios. Então, se você tem dois sintomas fundamentais e dois sintomas acessórios, você já pode ser considerado deprimido, né? Já pode ser considerado enquadrado como uma depressão leve. Agora, se vocês olharem essa lista, vocês vão ver que todos nós sofremos com esses sintomas cotidianamente. Então, ó, humor deprimido, perda de interesse, fatigabilidade, que é nada mais é do que a sensação de cansaço, concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzidas, ideia de culpa e inutilidade, visões isoladas e pessimistas, ideias de suicídio, sono perturbado, apetite diminuído. Então vamos supor que você vai no médico e fala: doutor, eu ando me sentindo muito cansado, né? Eu ando um pouco sem interesse pela faculdade, é, tô, eu tento estudar, eu vejo que minha concentração está muito ruim, né? Eu não ando dormindo bem, ando sentindo pouca fome, ou comendo muito, dependendo do caso. Então, veja que qualquer período de estresse mínimo, né? Qualquer período de descontentamento pode ser enquadrado como um diagnóstico de depressão, ou seja, ele é um diagnóstico que ficou muito banalizado, né? Claro que, óbvio, se a pessoa tem todos esses sintomas juntos, aí já pode chegar num caso de depressão grave, como foi a experiência que eu tive que ser afastado do trabalho, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existe uma fronteira muito tênue entre o diagnóstico, né, e a vida, entre a existência, entre viver e ser diagnosticado com a doença. Outro exemplo muito comum aqui, né, que caiu aí no vocabulário popular, é a questão do transtorno bipolar. Falando, não, professor, minha mãe fala que eu sou bipolar porque um dia eu acordo muito triste, no outro dia eu acordo muito feliz, cantando. Tem dia que eu nem quero sair da cama e tem dia que eu, né, acordo felizona, faço aquele super café da manhã. Não tem nada a ver com isso. Transtorno bipolar não tem a ver exatamente com esse tipo de oscilação de humor. Inclusive, esse nome da doença, bipolar, né, bipolar disorder, foi uma adaptação aí da indústria farmacêutica, porque o nome original era transtorno maníaco depressivo, né? Hoje todo mundo fala, tem orgulho de falar, eu sou bipolar, o médico falou que eu sou bipolar. Você sairia na rua falando que você é um maníaco depressivo, mas a doença ela traz essa oscilação entre o sujeito que oscila entre uma fase de mania e um episódio de depressão. Isso não costuma acontecer de um dia para o outro, tá? Para ser caracterizado como bipolar, ele tem que ter oscilações de fase mesmo. Então, ele passa por uma fase de mania, depois, alguns meses, até anos, ele cai numa crise depressiva. O que significa uma fase de mania? O episódio maníaco, pessoal, a gente costuma dizer na psiquiatria que o maníaco ele fica se sentindo um super-homem, né? Ele fica com a autoestima inflada, com ideias de grandiosidade, ele tem não sente cansaço, ele dorme pouco, aumenta a sua capacidade de falar, a pessoa fica mais falante, né? Ele fica com comportamentos compulsivos, então muitas vezes comportamentos sexuais compulsivos, a libido aumenta, o cara quer comprar muito, enfim. E de repente, meses depois, o super-homem vira, né, uma pessoa que nem quer sair de casa, aquela pessoa que fica deprimida, né, com sensação de cansaço. Então a gente caracteriza como bipolar esses sujeitos que oscilam
entre essas duas fases. É, bom, pessoal, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, né? Eu, como já falei mais de uma vez, eu me esforcei muito para que a gente pudesse ter um semestre efetivo, que os conteúdos chegassem a vocês. Eu sempre tive à disposição para as dúvidas e continuem contando comigo como um bom amigo mesmo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito e deixo aqui um grande abraço para todos e todas.